Oi pessoal, tudo bem? Dani Romancini aqui com mais um vídeo novo para o nosso canal no YouTube, Finanças para Todos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Segundas e quintas a gente sobe um vídeo novo às 18 horas. Vocês estão vendo que a gente está de casa nova aqui, de espaço novo para a gente gravar os nossos vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Aos pouquinhos a gente vai mostrando uns cantinhos diferentes aqui para vocês, para a gente ir mudando, porque mudar é sempre bom. E hoje eu quero contar para vocês sobre 3 livros que eu li que mudaram a minha vida. E por incrível que pareça, não são livros que falam sobre finanças, não são livros que falam sobre negócios e não são livros que falam sobre sucesso profissional. Roda a vinheta aí, produção. Bom, pessoal, eu quero contar sobre 3 livros que mudaram a minha vida pessoal, porque eu acredito que para a gente ter sucesso na nossa vida profissional, para a gente ser um bom profissional, a gente precisa estar bem com a gente mesmo na nossa vida pessoal, né? Eu acredito muito nisso. Quando a gente consegue evoluir, quando a gente consegue aperfeiçoar e estar bem em todas as nossas áreas, né, da nossa vida pessoal, seja ela física, emocional, espiritual, mental, né? Eu acho que a gente consegue estar bem com a gente mesmo e desenvolver bem tudo que a gente se propor a fazer. E o primeiro livro que eu quero começar tem um detalhezinho que fala um pouquinho sobre finanças, mas não sobre finanças diretamente, né? Para quem já me acompanha há mais tempo, principalmente nas nossas redes sociais, eu venho falando muito sobre essa questão do consumismo, né? E como que ele acaba desencadeando o problema financeiro. E eu quero falar do livro Mentes Consumistas, da doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva. A doutora Ana Beatriz, durante muitos anos, ela atendeu dependentes químicos, né? Pessoas viciadas em drogas e bebidas. E depois de um tempo, ela começou os seus atendimentos com pessoas com ansiedade, com depressão, com anorexia, com déficit de atenção, enfim. E ela conseguiu traçar um ponto em comum entre essas pessoas, e esse ponto em comum foi justamente compras por compulsão, né? Que é o que ela fala das mentes consumistas. E por que ela acha que isso acontece, né? Ela fala que o prazer dessas pessoas que compram por compulsão, ele se encerra no ato da compra. Eu achei tão interessante isso, que a pessoa não quer curtir aquilo que ela comprou, ela quer meramente curtir o ato da compra. Quando ela sai da loja, ela já não tem mais prazer por aquilo que ela comprou. Eu achei tão chocante isso. E aí você se depara com situações assim, será que você aí no seu armário não tem uma roupa com etiqueta ainda que você comprou e nunca usou? Uma bolsa que você comprou e nunca usou? Um sapato que talvez você comprou e não tirou nem da caixa? Será que a gente também não passou por um momento desse de comprar alguma coisa e perder o encanto depois por aquilo que a gente comprou? E assim, eu achei muito poderoso isso, né? E eu venho falando muito sobre isso nas minhas redes sociais, inclusive aqui no YouTube a gente tem a nossa série, né? O nosso curso de finanças pessoais, e justamente eu começo o nosso curso falando sobre isso, porque eu acredito que a gente vive numa sociedade movida por consumo, né? A gente não tem essa orientação de poupar, de guardar, de investir. E aliado à falta de educação financeira, que a maioria das pessoas não tem educação financeira, não sabe lidar com dinheiro, 70% das pessoas aqui no Brasil estão endividadas, devendo no cartão de crédito ou no cheque especial, o salário talvez nunca dá para o mês inteiro, e essas pessoas, influenciadas pelas redes sociais, que eu acho que é um ingrediente aí ruim nesse cenário todo, vendo a vida perfeita das redes sociais, almejando ter aquela vida perfeita, o corpo perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, a família perfeita. Ou elas vão se endividar para conseguir ter essa vida perfeita, ou elas vão se frustrar por não conseguirem ter essa vida perfeita e vão desencadear esses processos de ansiedade, de depressão e provavelmente de compras por compulsão. Aliada à falta de educação financeira, tá aí o problema financeiro instalado. Então, é muito interessante no livro, inclusive, ela dá algumas dicas, né? Se você está se vendo nessa realidade, porque eu também acho que se você tem esse tipo de compulsão por compras ou qualquer outro tipo de vício de compulsão, realmente é necessário intervenção médica, e ela dá algumas dicas no livro
E é muito interessante isso, e eu acho assim, né, se ela compara a compulsão por compras com qualquer outro tipo de vício, isso é muito perigoso, né, e assim, o que eu penso é que a gente tem um vazio interno, né, e a gente fica tentando preencher esse vazio interno com bens materiais, e como esses bens materiais nunca vão preencher esse vazio interno, volta e meia a gente tá sempre tentando comprar alguma coisa para preencher uma coisa que não preenche. Né? Por isso que eu acho que a ajuda médica, a ajuda profissional é o que resolve nesses casos, para você resolver esse problema de uma vez por todas. E às vezes a gente fala da compulsão por compras, mas é a compulsão por comida, é a compulsão por qualquer outro tipo de coisa que é fora do normal. Tudo que é demais não é normal, né? Então fica essa dica, né? Se você está se vendo nesse problema, se você for olhar para fazer uma autoanálise e falar assim, nossa, será que realmente eu não estou comprando demais, né? Será que tudo que eu compro realmente eu preciso, realmente eu uso? Eu indico então esse livro, Mentes Consumistas, da doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, faz uma reflexão muito legal. E se você se vê nesse quadro, procura ajuda, porque a gente precisa se livrar disso para ter isso faz parte do seu processo de liberdade financeira. Um outro livro que eu quero conversar com vocês, que é muito legal, é o livro O Essencialismo. Gente, a história desse livro, pra mim, é muito interessante, porque foi indicação de um amigo, né, e eu tava conversando com esse amigo, falando que eu tava muito sobrecarregado, com um monte de coisa pra fazer e tal, e esse meu amigo falou assim pra mim, Dani, você precisa definir o que é prioridade, né, pra você. E aí eu respondi assim pra ele, mas tudo é prioridade. Quando eu respondi isso pra ele, ele falou assim, Dani, eu acho que você precisa ler esse livro, né, O Essencialismo. E aí eu fui ler, eu vou ler e tal, né? E aí eu comecei a me ver naquela situação, né? O Essencialismo é do Matthew McHugh, e ele diz o seguinte, ele começa o livro contando uma história dele mesmo, ele estava no hospital, tinha ido com a esposa estava prestes a ganhar neném no hospital, e o telefone dele toca, e ele era um workaholic ferrenho, e aí era da empresa que ele trabalhava, e falando assim, olha, onde você tá que a reunião vai começar em 15 minutos e você não tá aqui ainda? E ele falou assim, olha, eu tô aqui no hospital, a minha esposa vai ganhar nenê e eu quero ficar aqui com ela, né? E lá da empresa o pessoal falou assim, olha, eu acho bom você vir pra cá porque a reunião vai começar em 15 minutos. Inacreditavelmente, ele deixa a esposa dele no hospital e vai para a reunião da empresa. E aí ele começa, sabe assim, ele fica tão mal com essa situação, e aí ele começa a repensar como que ele está conduzindo as coisas, né? Como que ele está levando a vida dele. E aí isso foi encaixando um pouco na minha vida, né? Assim, ele fala muito dessa questão da gente aprender a falar não, da gente realmente definir o que é prioridade na nossa vida. E não adianta a gente ter uma lista de prioridades, né? A gente tem que ter uma prioridade para aquele momento. Quando a gente terminar essa prioridade, a gente começa outra prioridade, né? Porque quando a gente quer abraçar muitas coisas, e aí eu me encaixo nessa realidade, eu li o livro e estou em processo de mudança, consegui já evoluir muito nessa questão de falar não, porque eu tinha uma dificuldade de falar não. Eu sempre falava assim, não, deixa aqui que eu faço, deixa aqui que eu escrevo, deixa aqui que eu gravo, não, deixa, eu te mando, né? E nisso você querendo falar sim para todo mundo, eu ficava assim, extremamente sobrecarregada, e aí chega num ponto que você não sabe mais realmente o que é prioridade para você naquele momento. E tem uma frase no livro que ele fala muito importante, que quando não é você, quando você não consegue definir o que é importante para você, as outras pessoas vão definir, porque aí elas vão colocar as prioridades delas, né, para você, e você, como você não consegue falar não, você acaba só apagando os incêndios dessas pessoas e você não faz aquilo que é prioridade para você. Tem uma ilustração no livro muito legal, eu vou ver se o pessoal da edição aqui consegue colocar para mim, que é como que a gente gasta a nossa energia quando a gente não usa o essencialismo, e aí são várias flechinhas, né, demonstrando a nossa energia, né? Então a gente divide a nossa energia para vários projetos e acaba andando só um pouquinho em cada um. E comparativamente, quando você usa o essencialismo na sua vida, você escolhe uma prioridade e aí você coloca toda a sua energia nessa prioridade, e aí você deslancha, você começa um projeto e termina um projeto até o fim. Quando a gente não é essencialista, a gente começa várias coisas, provavelmente de duas uma, ou a gente não termina todas as coisas, ou a gente faz mal feito algumas dessas coisas para poder terminar. Tem um capítulo muito interessante no livro que meu amigo falava assim, você vai chegar nesse capítulo que fala da velocidade e tal, né? Porque eu era uma pessoa, ainda não melhorei muito nisso, tá? Mas eu era uma pessoa que eu desconto o meu atraso, porque assim, eu tô sempre tentando, eu quero sempre responder mais um e-mail, eu quero sempre responder mais uma mensagem, eu quero sempre, sabe? Eu tô assim, já no limite do meu tempo para o meu próximo compromisso.
E tô ainda sentadinha tentando responder mais alguma coisa. E aí, quando eu, no trajeto que eu tenho entre um compromisso e outro, eu acabo descontando na velocidade, realmente. Tô me policiando mais em relação a isso, mas eu, sabe assim, eu acabo agendando, ainda acabo agendando muitos compromissos pro dia, né? Então, assim, eu acabo não deixando uma folga, né? Tipo assim, um compromisso de manhã e um à tarde. São 3 de manhã, 3 à tarde, com nada de intervalo entre um e o outro. Então, eu tenho que terminar um e imediatamente teria que estar em outro lugar. Então, eu preciso melhorar um pouco essa gestão do meu tempo, mas eu acho que faz muito sentido, né? Porque quando a gente consegue estar pleno naquilo que a gente está fazendo, a chance da gente fazer melhor, a chance da gente começar e terminar num padrão de qualidade, né? Num bem feito, e a gente não ficar com a sensação de que a gente trabalha muito e produz pouco, né? Você tá o dia inteiro correndo em volta do rabo, vamos dizer assim, e não produz nada até o final, e não criou nada até o final, porque você perde o foco. A gente tem hoje as redes sociais que são consideradas ladrões do tempo, né? Porque você entra para responder um WhatsApp, por exemplo, e você já vai ver o Instagram e você já vai ver outras coisas, e aí você perde ali, sei lá, 15, 20 minutos de um tempo precioso que a gente tem hoje, porque a gente acaba, querendo ou não, a gente acaba tendo muita coisa para fazer. Mas a lição mais importante desse livro do essencialismo é você fazer aquilo que é bom para você em primeiro lugar, o que é prioridade para você, né? E aí depois, quando a sua vida realmente está organizada e você já está bem plena nesse uso dessa arte do essencialismo, você consegue ir encaixando outros projetos e outras funções dentro da sua capacidade. Então, não queira abraçar o mundo porque você se desgasta emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Você não atende a expectativa dessas pessoas, né? Porque assim, todo mundo tá querendo tudo para ontem hoje, né? Você tem que responder o e-mail para ontem, entregar um projeto para ontem, entregar uma proposta para ontem, e aí você acaba se cobrando e isso acaba virando uma bola de neve para você também, porque você acaba assumindo uma posição de cobrança muito grande de você não estar conseguindo atender as expectativas das outras pessoas, que não necessariamente são as suas prioridades. E o último livro que eu queria compartilhar com vocês aqui é o livro da Louise Hay, A Vida Ama Você, 7 Passos para Curar a Sua Vida. Esse livro é incrível. Esse livro ensina a gente a amar a gente, a ter amor próprio, a não ser tão crítica com a gente mesmo. A Louise Hay, ela é fantástica, ela tem vários livros e ela passou por esse processo, né, de se amar, né, de aprender a se amar. Ela teve vários problemas na infância e ela conseguiu superar tudo isso, né? E tem um exercício nesse livro muito legal, que é o exercício do espelho, onde durante 10 dias você tem que parar na frente do espelho e repetir 10 vezes a vida ama você. Falando assim, pessoal, parece muito fácil, né? Mas eu confesso que eu comecei, olha, eu até me arrepio de falar isso pra vocês. Quando eu comecei esse desafio, eu chorei muito nesses primeiros dias que eu fiz esse desafio, porque é tão difícil a gente quebrar a barreira, e eu sou uma pessoa muito dura comigo mesma, né? Eu sempre, assim, assumo uma postura de que eu tenho que dar conta, sabe assim, eu escuto muito isso, né? Eu sou guerreira, sou batalhadora, eu dou conta, e aí então a gente acaba criando uma casca meio grossa, né, para as coisas da vida. E quando a gente se depara numa situação de fragilidade como essa, onde você está olhando para você mesmo, olhando para suas imperfeições, para os seus defeitos, para suas falhas, para os seus pontos negativos, mas você tem que procurar olhar os seus pontos positivos, sabe assim, que independente de tudo isso, a vida ama você. E repetir isso olhando para o espelho durante 10 dias é um processo tão interessante, é um processo que faz você começar a se amar. Então, assim, independente de qualquer coisa, a vida me ama, né? Então é um negócio muito legal que a gente tem que levar para a vida. E em cima desse livro, inclusive, eu criei, junto com a minha amiga Dani, né, do meu outro projeto do Descomplique Seu Negócio, a gente criou um desafio de 21 dias, o poder de ser eu mesma, né? Baseado nesses exercícios, são 7 passos para curar a sua vida, no livro da Louise Hay. Então a gente desenvolveu 21 dias, 21 pílulas de bem-estar para você mudar o seu jeito de se olhar, sabe assim? Isso é muito poderoso, como eu falei. Eu acho que a gente consegue decolar no nosso negócio, na nossa vida profissional, quando a gente tá bem com a gente mesmo. Várias portas se abrem, a nossa mente se expande e isso é muito poderoso. A gente consegue ver o poder que a gente tem, sabe? E acreditar na gente mesmo, né? Porque eu vejo, assim, até passei por isso também na minha vida, no sentido, assim, de você não acreditar muito no seu potencial, sabe assim, será que eu sou capaz? Será que eu vou deixar de fazer algumas coisas por medo do que vai acontecer? A gente funciona muito assim, a gente precisa saber o que vai acontecer antes da gente tomar a decisão. E, às vezes, quando a gente se depara com situações que a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer,
E a gente trava, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas e aí, né? E se der errado? E esse livro mostra muito isso, sabe? Assim, a gente aprender a gostar da gente, a ouvir a nossa voz interior, sabe? Enfim, a ser grato pelas coisas que a gente tem, aprender a pedir as coisas, aprender a receber. Sabe que tem um negócio muito legal, que eu até também me identifiquei com isso, né? Às vezes, quando a gente recebe um elogio, a gente não sabe receber elogio. Eu achei tão interessante isso, que quando a gente fala assim, nossa, que blusa linda que você tá usando, a nossa tendência imediata é falar assim, ai, menina, você acha? Não, tá, é baratinha. Tá. A gente mesmo minimiza, né, o elogio, né? E no livro, ela fala assim, que quando alguém nos elogiar, a gente não precisa justificar aquele elogio, a gente não precisa se explicar. A gente meramente tem que falar assim, ah, você viu, muito obrigada, é bonita mesmo, né? A gente aceitar o elogio, porque se a gente não tá pronto para receber um elogio, a gente não tá pronto para receber coisas maiores dessa vida. Então, assim, é muito poderoso esse livro, muito legal. Eu vou ver se a gente consegue colocar as capinhas dos livros aqui que eu citei para vocês. Mentes Consumistas, da doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, O Essencialismo, do Matthew McKeown, e A Vida Ama Você, 7 Passos para Curar a Sua Vida, da Louise Hay. São livros que não são livros sobre finanças, não são livros sobre negócios, mas são livros incríveis e que fizeram a minha mente expandir e eu olhar para mim mesmo de uma maneira diferente e evoluir como ser humano e melhorar como pessoa. A minha missão tem sido muito essa, né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser um ser humano melhor, para ajudar mais as pessoas? Eu escutei uma frase esses dias do Joel J., que a gente participou de uma semana de lives que ele fez da Tríade, onde ele disse o seguinte, do que adianta você ter luz se você não ilumina a vida das pessoas? Então, assim, né, usar essa nossa luz, o potencial que a gente tem, o dom que a gente tem, a facilidade que a gente tem de se comunicar, de falar sobre dinheiro, mas de falar sobre outras coisas também, né, de como que a gente pode melhorar, como que eu posso, sabe assim, como que eu posso melhorar a minha vida, como que eu posso melhorar a sua vida, como que eu posso te ajudar. Eu acho que é muito legal isso e eu tô gostando disso, sabe assim, tô conseguindo colocar em prática na minha vida. É claro que ninguém é perfeito, eu tô sempre no processo e eu gosto desse processo, eu gosto de estudar, eu gosto de treinar, de melhorar, de ver como que eu era antes e agora como que eu já consegui melhorar um pouquinho. Então essa é a minha dica de livros para vocês, eu espero que vocês gostem. Comentem aqui comigo se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo no chat para mim que eu vou ficar muito feliz de saber. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.